que dizer de Cristo, né? Apenas recapitulando o que dizer de Cristo, do seu nascimento, pobre, uma criança, mas que veio a realmente se tornar o Senhor dos Senhores. Não é necessário um grande início, portanto, ou seja, ter uma grande origem, mas é necessário disposição. Deus vai pedir para Jonas: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. É necessário disposição para isso. Para realizar algo do Senhor, é necessário que o nosso coração esteja disposto. Lembro de Esdras, mas Esdras dispôs o coração para estudar, para ler e para pregar, para ensinar a palavra do Senhor. É necessário que nós tenhamos essa disposição. E é necessário um novo olhar, um olhar para o pecado. Nós falamos sobre a realidade do pecado da sociedade na qual nós estamos vivendo. E nós não podemos, nós estamos aqui para julgar, apontar dedos, não é essa a ideia. Muitos vão colocar o cristão como aquele que fica apontando dedos. Não, nós não estamos apontando dedos. Nós só estamos apenas explanando, tornando clara a palavra do Senhor àqueles que não conhecem. E quando uma verdade é colocada para alguém que está em pecado, vai parecer que nós estamos apontando o dedo. Não, nós não estamos apontando o dedo. Só estamos dizendo, mediante a palavra, à luz das Sagradas Escrituras, o que você está fazendo. E o que você está fazendo está te levando para o inferno. É simples isso. E eu estou falando isso não porque eu acho, porque eu quero. Eu estou falando isso porque a palavra do Senhor está dizendo. E é necessário esse olhar. É necessário olhar de percebermos como está a sociedade. Estávamos falando agora na escola dominical sobre dispensações. Em toda dispensação, não foge. Deus dá uma orientação e para que o homem cumpra, para que o homem exerça a sua mordomia neste tempo, nessa dispensação, e o homem falha, o homem desobedece. E por causa dessa desobediência do homem, o pecado, ele aumenta. O pecado se prolifera, o pecado toma um vulto grandioso, e parece que, em toda dispensação, parece que o mal vai vencer o bem. Até que Deus manda o seu julgamento. Eu não tenho dúvidas de que a sociedade na qual estamos vivendo é uma sociedade onde o mal parece que vai vencer o bem. A imoralidade, a displicência com relação às coisas espirituais, para com os princípios de Deus, os princípios bíblicos, a palavra de Deus, questão de família, tudo isso está sendo deixado de lado. Aqueles princípios básicos que o Senhor estabeleceu estão simplesmente sendo deixados de lado. Porque a sociedade está assim. E estão inventando termos, né? Estão inventando palavras bonitas para justificar o pecado. Crianças mal educadas, costumes de todo tipo, imoralidade de todo tipo, mas para tudo isso tem um termo, tá? Não é pecado. Tem um termo científico, tem um termo mais bonitinho, tem a orientação, aquela síndrome, não que não possa ter, né? Não é essa a questão, mas a coisa é que esses dias chegou um aluno aí, e aí, guri, não veio mais para a escola? Não, senhor, é que eu tenho TDAH. A minha mãe já disse que vai tirar isso na cinta. Eu falei, acho que eu deveria mesmo, né? Tá assim. Aluno não vem para. Sabe como é que é adolescente? Adolescente é perigoso, é preguiçoso. É perigoso também, né? Adolescente é preguiçoso. Ele não quer. E aí, quando ele ouve por aí que, TDAH, eu tenho TDAH. Não, eu tenho TDAH, eu não quero. Não tem negócio. Antigamente não tinha esse negócio, não é? Não possa ter ali uma dificuldade ou outra, né? A gente entende. Mas tudo tem um nome muito bonito para justificar a preguiça, para justificar o pecado, a má educação, para justificar a imoralidade, a transgressão moral, né? E parece que o mal vai vencer. Antigamente você falava a palavra de Deus, se calava. Não, a palavra é a Bíblia. Hoje em dia parece que você não está falando nada. E o que você está falando com relação à palavra de Deus é passado, é arcaico,
Nós estamos numa sociedade tal qual a sociedade de Noé, onde aquilo que estamos falando não tem mais valor, não tem mais poder, não tem mais a mesma influência, não tem mais a mesma significação que se tinha há 30, 40 anos atrás. Vivemos, e é necessário nós termos esse olhar. Assim como Jonas devia ter esse olhar para Nínive, nós devemos ter esse olhar também para a sociedade, olhar para o pecado, mas mesmo olhar que nós temos com relação ao pecado da cidade, olhar com o olhar de que essas pessoas também precisam disso. Assim como Jonas deveria olhar para eles e pregar pelo amor que ele tinha por eles, ou deveria ter, mas não fez, sabemos, mas pregar com esse olhar, para que nós possamos fazer essas grandes obras. E esse novo olhar, entender o que é grandes obras, o que são grandes obras. Quando nós falamos de grandes obras e grandes feitos, você imagina o quê? O seu nome no Instagram, o seu nome no YouTube, todo mundo te aplaudindo. Quem aqui não quer ser um ótimo profissional? Onde na sua profissão você se destaca, e quando você chega na empresa, olha, agora chegou aquela profissional, ela sabe o que está falando, ela sabe o que está fazendo, e todo mundo te aplaude. Irmãos, para o Senhor, nem sempre grandes obras será. Eu estava vendo hoje sobre o pastor Gerson Rocha. Já ouviram falar sobre o pastor Gerson Rocha? Um homem de Deus, um dos maiores pastores que já pisou no Brasil, na história da Igreja Batista, pelo menos. Pastor da primeira Igreja Batista lá em Vitória da Conquista, na Bahia. A vida dele, o trabalho dele, o ministério dele, os livros que ele deixou, mas poucas pessoas falam do pastor Gerson Rocha. Não estou dizendo que esses que estão, que nós conhecemos, esses são ruins, não estou dizendo isso. Mas há outros homens também que já fizeram grandes obras, grandes realizações para a obra do Senhor, e muitas vezes poucos são falados. Nós precisamos desse novo olhar, de que talvez você vai estar fazendo a obra do Senhor nessa semana, mas talvez ninguém vai saber. E aí nós fugimos disso, mas Senhor, se eu estou fazendo, então ninguém está aplaudindo, então eu estou fazendo errado. Não significa isso. Não significa isso. Significa que Deus está querendo você ali. Os apóstolos fizeram grandes coisas para o Senhor. Vocês podem encontrar bustos deles, que a sociedade antiga fez. Morreram, crucificados, decapitados, apedrejados. Por quê? Estavam fazendo a obra do Senhor. Nós precisamos desse olhar, de que fazer a obra de Deus não implica em realmente recebermos aplausos. Na semana passada, então, iniciamos isso nós falamos no versículo 1 e 2, essa recapitulação do versículo 1 e 2. Agora, no versículo 3 e 4, começamos na semana passada falando, fugindo da presença do Senhor. Deus quer que nós realizemos uma obra para Ele, Deus tem uma missão para você, mas nós acabamos fugindo. Porque, da mesma forma que Deus pede para Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, o que é que Jonas faz? Versículo 3, Jonas se dispôs, mas para fugir. Há uma disposição, e nós falamos um pouco sobre isso na semana passada. Há uma disposição inata em mim e em você de não fazermos a vontade de Deus. Há uma disposição aqui dentro de nós, é por isso, apenas recapitulando, é por isso que existe a luta da carne e do espírito. Porque a carne milita contra o espírito, porque são opostos entre si. Eu estou na carne ainda, eu vivo nesse tabernáculo, como Paulo vai dizer, e estando nesse tabernáculo, nesta casa terrestre, a carne ainda vai influenciar minhas decisões, não tem como. Ela vai influenciar meus pensamentos, meus desejos, minhas ambições, meus parâmetros de vida. Mas quando o Espírito Santo passa a habitar em mim, agora é o que eu quero e é o que Deus quer. Então como é que eu vou fazer? Aí acontece essa luta. Mas a disposição natural, como Paulo vai dizer aos Romanos, o querer fazer o bem está em mim, mas não efetuá-lo. Há uma disposição natural de fazer aquilo que não é a vontade de Deus. E isso aconteceu com Jonas.
quando ele se dispõe, mas para fugir para Tarsis, ou seja, encontramos essa disposição natural em nós e falamos, fugimos para Tarsis. Onde é Tarsis? Tarsis. Tarsis é o quê? O que tem de importância? Tarsis. Fugimos para lugar nenhum, fugimos da presença do Senhor. Simplesmente isso. E para isso, o que vai acontecer é que nós vamos encontrar facilidades. Nós vamos encontrar facilidades. W.W. Wirth, um dos seus livros, quando ele escreve a estratégia de Satanás, ele fala a respeito dessa questão aqui. Quando Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Quando Deus diz para ele, Jonas, sai, dispõe-te, vai para a grande cidade de Nínive, Jonas estava, é claro que Deus já sabia, né? Jonas, eu não vou lá, eu vou para Tarsis. Eu não vou para Nínive, coisa nenhuma, eu vou para Tarsis. Ele decidiu ir para Tarsis. Por quê? Porque o seu orgulho, na sua independência, Jonas disse, eu não quero fazer a vontade de Deus. E é fácil isso? É fácil. É muito simples. Quando nós decidimos que nós não queremos fazer a vontade de Deus, é muito simples. Sabe por quê? Porque vamos encontrar facilidades. E Jonas disse, eu vou para Jope. Chegando em Jope, que é uma cidade portuária, eu vou pegar um navio e ver se tem, né? Vou ligar aqui, ei, tem algum navio aí? Não, só daqui uma semana. Agora o navio agora não tem, né? E agora eu queria ir para Tarsis. Não vai ter navio para Tarsis. Foi isso que aconteceu? Não. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para onde? Na minha decisão de fugir da vontade do Senhor para Tarsis, eu desço a Jope, e quando eu chego em Jope para pegar um navio para Tarsis, o que estava esperando? Um navio para Tarsis. É fácil. Para nós fugirmos da vontade do Senhor, irmãos, tem muitas portas abertas, e aí nós precisamos ter essa consciência, termos essa sensibilidade de compreendermos que nem todas as portas abertas foi Deus que abriu. Mas para isso é necessário nós estarmos em oração. O mesmo W.W. Wirth, nesse livro que eu acabei de citar, ele dá ali 4 passos para nós descobrirmos, encontrarmos qual é a vontade do Senhor. Primeiro é saber se eu posso sustentar isso biblicamente. Tem uma porta aberta ali, posso entrar? Você pode sustentar, claro, estou usando aqui uma metáfora, né? Eu posso sustentar isso que eu estou para fazer depois que eu entrar por esta porta, posso sustentar biblicamente? Ou eu posso esperar mais um pouco para entrar por essa porta? Vamos esperar Deus deixar bem claro que esta é a porta para entrar mesmo? Ou se eu entrar por esta porta, eu estaria fazendo isso para a glória de Deus? Ou apenas para satisfazer a minha vontade? Ao entrar por esta porta, quando eu falo de porta, eu estou falando de vários termos, de vários campos da nossa vida, várias decisões que nós temos que tomar. E nessas decisões, muitas coisas podem acontecer aqui. Eu posso glorificar a Deus quando eu estiver entrando por essa porta. Acho que eu já falei isso, mas eu era jovem, estava trabalhando, mas eu trabalhava na oficina do meu irmão. Eu queria um trabalho fechado, trabalhava ali de pintor de carro, né? Mas eu queria um trabalho fechado. Falei, e agora? Mas eu não tenho, nunca trabalhei fechado. Tinha trabalhado, mas como lancheiro, fazia lanche, né? Em lanchonete. Aí eu falei, mas eu queria uma empresa assim, uma metalúrgica, um negócio assim, né? Praia Grande, era perto de Cubatão, tinha ali as indústrias siderúrgicas, né? Aí alguém apareceu na oficina, eu não sei porquê. Márcio, está trabalhando? Não, estou procurando. Eu sei que ele esquenta a carteira, sabe isso?
Conhece a expressão esquentar a carteira? Esquentar a carteira, pega a carteira de trabalho, você tira a carteira de trabalho, está limpinha, não tem nada. Alguém vem ali e coloca uma empresa falsa, coloca ali, carimba, tal, tem um telefone, se a empresa liga, não, ele trabalhou aqui na empresa assim, paga um tanto ali, está ali a carteira quente para você apresentar na empresa. É mesmo? E o que o macho fez? Leva lá, esquenta a minha carteira, porque eu queria muito trabalhar. De onde apareceu aquele rapaz? Eu não sei, eu não me lembro, mas apareceu para esquentar a minha carteira. Ele esquentou, estava ali com a empresa, 2 empresas que eu tinha trabalhado, estava ali. Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça assim. Fui para a igreja, cheguei na igreja, pastor, me responde uma coisa, fala, Márcio. Olha, eu queria muito trabalhar, mas eu mandei o rapaz esquentar minha carteira. O que o senhor acha? O que você acha? O que você acha? É claro que é mentira, você não trabalhou nessas empresas. Eu falei, é verdade. Voltei para casa e rasguei a carteira. Mas o meu dinheiro eu perdi, claro. Não demorou muito tempo, esse mesmo pastor, o pastor Zé Marques, ele morava em Cubatão e conversou com o esposo de uma irmã da igreja, que ele era encarregado de uma empresa lá, da COSIPA, e me contratou. Fui trabalhar, passei por 2 anos, depois trabalhei ali um bom tempo, aí dali eu fui para o seminário. Nós vamos encontrar facilidades para fugir da presença do Senhor. Há muitos conselheiros, irmãos, há muitas coisas naquele momento de decisão. Talvez lembram quando Davi estava ali na caverna e Saul estava dormindo? O que diziam os conselheiros? Vai lá e mata ele, é a tua oportunidade. Se Davi matasse Saul, ele estava livre, não morreria, pelo menos a olhos humanos, não é verdade? Vai lá e mata ele. Davi decidiu? Não. Davi tinha todas as justificativas para fazer aquilo, mas Davi disse: não vou fazer. Ele é o ungido do Senhor, Deus o colocou como rei, e o dia que Deus quiser tirá-lo, Deus vai tirar. Se Deus quiser que ele morra agora, Deus vai eliminar ele agora, mas não pela minha mão. Mas percebam o conselho, naquele momento que Davi estava ali com os seus homens, e esse é o momento a vitória é tua. Rapaz, se você... mas não é possível que você vai deixar essa oportunidade passar. Lembram de Jó? Estava ali raspando as feridas com um caco de telha. Qual foi o primeiro conselho que ele ouviu? Lembra? Isso, a sua esposa, sua companheira, mãe de suas filhas. Talvez ela estava sofrendo, talvez não, com certeza estava sofrendo, porque tinha perdido os filhos, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha o conselho. Mas é claro, olhando humanamente falando, porque para nós é fácil falar, né, e criticar a mulher, mas é difícil você perder seus bens, sua casa, seus filhos, estar numa situação de pobreza, de mendigagem, e ver o seu esposo ainda ali todo doente. Ela estava bem fisicamente. Ela podia ir para a casa da mãe, ela podia, né, ter ali um amparo, ali um grupo de apoio dela, mas o Jó ia para onde? Ia fazer o que com aquele homem? E ela diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha o conselho que aquele homem recebeu. E ela nem imaginava toda a guerra que estava acontecendo, a guerra espiritual que estava acima deles. E aquele conselho pode ter servido, ou pode ter entrado nos olhos de Jó e dizer: realmente, eu acho que este é o caminho mesmo, né? Por um minuto, por um instante, ele pode ter pensado: talvez seja melhor, porque eu já estou há algum tempo aqui, essas feridas, se eu amaldiçoar a Deus, ele na sua ira vai mandar um raio sobre mim, eu morri e acabou. O que ele diz? Você fala como uma doida, Deus deu e Deus tirou, e está tudo certo. Mas pensa que é fácil falar isso? Não é. Ainda mais ouvindo da mulher, da sua companheira, mãe das suas filhas, tal palavra.
E então, nós temos essas facilidades de quando nós estamos naquela situação, naquela crise, ouvirmos conselhos, ou quando temos uma decisão para tomar, uma decisão que seja fazer a vontade de Deus, como nós temos condições de perceber conselhos diversos para fugirmos da presença do Senhor. E perceba que para fazer a vontade de Deus é diferente. Nós podemos até ter disposição, mas para fazer a vontade de Deus, irmãos, é luta. Percebam, 1 de Tessalonicenses 2,18, Paulo certa vez precisava ir lá conversar com aqueles irmãos. 1 Tessalonicenses 2,18. Paulo tinha interesse pelos Tessalonicenses, que queria ver como é que estava a vida deles, a fé deles. E aí no versículo 18 ele vai dizer, 1 Tessalonicenses 2,18: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Perceba que o inimigo, Satanás, ele não está apenas trabalhando para facilitar que nós nos desviemos da vontade de Deus, como ele está trabalhando para nos impedir de fazermos a vontade de Deus. A luta, ela é real. Para nós fazermos a vontade do Senhor, Satanás está trabalhando para nos impedir, enquanto que para fugirmos, ele está facilitando as coisas. Eu não sei o que Paulo quer dizer com Satanás nos barrou o caminho, mas o fato é que há muitas situações, irmãos, na igreja, para que, por exemplo, olhemos para a nossa igreja, olhemos para este grupo de pessoas, para nós que aqui estamos. O que é que você pretende com a sua igreja? O que nós pretendemos com esta igreja? O que nós como igreja queremos? Queremos evangelizar, amém. Queremos orar pela fortificação e edificação dos irmãos, das famílias, amém. Queremos que esta igreja seja uma igreja realmente relevante aqui neste bairro, amém. Vai ser fácil? Vão surgir situações, vão surgir conversas, vão surgir muitas vezes atritos que vão impedir, ou pelo menos momentaneamente, a obra do Senhor, o plano de Deus nunca será frustrado, mas momentaneamente sim, Satanás pode barrar o nosso caminho. Ele pode nos impedir sim de fazer aquele trabalho que é para ser feito. Deus sabe quem é para ser feito, mas Satanás não. Porque é difícil, não é fácil realizar a obra do Senhor. Mas para fugirmos da vontade do Senhor, aí tudo é fácil. Nós vamos encontrar muitas portas, muitos conselhos, porque o mundo está ali conspirando para que nós não façamos isso. O mundo jaz no maligno. E se o mundo jaz no maligno, ele está pronto para nos impedir de realmente sermos bênçãos na mão do Senhor. Portanto, a primeira coisa que Jonas encontrou aqui foi facilidade. Quando ele desce a Jope com o intuito de ir para Tarsis, ele encontra o navio que ia para Tarsis. E isso é um fato. E não somente isso, não somente encontramos facilidades, como encontramos condições. Quando chegou em Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, ele fez o que? Ele pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis. Ele paga a sua passagem. Deixa eu perguntar, qual que era a profissão de Jonas? Nós sabemos, profeta. Qual era a sua outra profissão que lhe dava recursos financeiros? Não sabemos. Eu não sei, a Bíblia não fala. O fato é que ele tinha um valor para pagar a sua passagem. Jonas tinha um bem, Jonas tinha alguma coisa consigo que ele conquistou de alguma forma, ou vamos dizer de outra forma, que Deus permitiu que ele tivesse, e esta coisa que Deus permitiu que Jonas tivesse, ele usou para fugir da vontade do Senhor. Como que nós podemos, o que nós podemos trazer aqui como aplicação diante disso? Irmãos,
nessa disposição que nós temos para fugir da vontade do Senhor, Deus tem nos dado talentos para usá-los para a adoração a Deus, para o serviço de Deus, para a glória de Deus, para o desenvolvimento da obra do Senhor. Deus tem nos dado talentos. Podemos imaginar que este valor que Jonas tinha no seu rosto, esse dinheiro que ele tinha, que ele conquistou com o seu trabalho, não sei, talvez com sua função de profeta, ele estava ali profetizando, e algumas pessoas, algumas famílias, talvez, olha, você é um profeta, eu estou te dando uma oferta aqui. Legal, qual o problema? Lembra da viúva? Que talvez era, como nós falamos, esse Jonas, esse profeta Jonas é o filho da viúva de Sarepta que Elias ressuscitou. Lembra daquela possibilidade que nós colocamos aqui? Então, e aquela viúva serviu Elias, no sentido de ofertar para Elias havia uma necessidade que Elias tinha da sua alimentação naquele momento. Possivelmente, mas enfim, Jonas tinha um valor, Jonas tinha um bem consigo, algo que ele conquistou, por assim dizer, mas ele usou este bem, ele usou este valor, ele usou esta conquista para fugir da vontade do Senhor. Vocês sabiam que Elvis Presley, por exemplo, começou cantando em igreja? Whitney Houston, nomes que são reconhecidos mundialmente, começou cantando em igreja. Pablo Vittar era da igreja Assembleia. Anitta também começou cantando na igreja católica, mas o intuito, ela cantava com seu pai, o pai tocava piano, ela cantava. Mas depois que eles descobrem os seus talentos que Deus deu, depois que eles descobrem quão talentosos eles são, eles não querem mais servir a Deus. Podemos colocar aqui, claro, porque talvez nunca tiveram uma conversão real, nunca tiveram um encontro com Cristo, pode ser, mas começaram servindo na igreja. Quem que descobriu? Quem que foi aquela instituição ou as pessoas que olharam, poxa, esse menino canta, olha a voz desse menino, vamos colocar ele no coral da igreja. Elvis Presley cantava no coral da igreja. Aquela que faleceu também, morreu de overdose, Amy Winehouse, né? Amy Winehouse, por aí, também começou na igreja. Eu vi um vídeo esses dias da voz dela cantando na escola, 17 anos, uma coisa linda de ver, mas ela começou na igreja. Ou seja, qual foi a associação, o grupo de pessoas que você canta muito bem? Foi a igreja. Foi a igreja. E aí, quando ela descobre o que pode fazer com a sua voz, o que ela faz? Ela sai da igreja. Eu não estou falando de igreja como apenas instituição, eu estou falando da igreja como o veículo que Deus nos dá para nós entendermos quem somos, o que temos e o que podemos fazer como criaturas desse Deus. A igreja é aquele veículo, é aquela agência que Deus colocou nessa terra para dizer: Márcio, você é assim, e você pode fazer isso, e você tem esses talentos. Ou cada um de nós aqui. Mas simplesmente faz o quê? Eu não quero mais usar, eu vou pagar, eu vou usar os meus talentos para ir para Tarsis. Eu vou usar o que eu conquistei, que não foi eu que conquistei, foi Deus que me deu, ou Deus que me permitiu ter. Eu vou usar esse talento, eu vou usar esse bem para fugir da presença do Senhor. É isso que o ser humano faz. Esta é a nossa disposição, infelizmente. E qual foi a vida de Elvis Presley? A morte de Winehouse. Amy Winehouse. É difícil? Amy Winehouse. Como foi? Sabe, irmãos, nós precisamos olhar para a coisa dos talentos. Imagine que, por exemplo, aquele jovem
Paulo Vittar estava ali na igreja presbiteriana, cantando, ou assembleia, acho que é assembleia, cantando, e tem o seu colega, que não cantava tão bem quanto o Paulo Vittar. Mas quando o Paulo Vittar subia ao palco para cantar, ou ao púlpito ali para cantar, para fazer o louvor daquele domingo, o que aquele outro colega achava? Que talvez ele não cantava tão bem. Não vou cantar, não, deixa o Pablo, porque é ele que vai brilhar. O Pablo Vittar vai brilhar. Deixa ele brilhar, eu não vou cantar. Perceba, Deus tem dado a cada um de nós, talvez trazer um pouquinho da nossa conversa do domingo passado, Deus tem dado a cada um de nós um talento, um bem. Ele deu para você, deu para mim, deu para cada um de nós. Mas lembra da parábola dos talentos que o Senhor Jesus explicou para os seus discípulos? Para um, o Senhor deu 5, para outro ele deu 3, para outro ele deu só 1. Deus jamais vai cobrar de mim ou de você, se Ele me deu apenas um talento, que eu multiplique isso para cima. Não. Se Deus me deu um talento, Ele quer ver que Ele quer me ver trabalhando esse um talento. Se Ele me deu 3 talentos, Ele quer me ver trabalhando esses 3 talentos. Agora, se Ele me deu 5, Ele quer me ver também trabalhando e desenvolvendo, frutificando esses 5 talentos. O que eu quero dizer com isso? Imagine aquele jovem da mesma igreja do Pablo Vittar e vendo aquele, não, eu não vou cantar, porque eu não canto tão bem quanto ele, então eu não vou cantar. Não. Será que agora aquele jovem quer cantar como Pablo Vittar? Espero que não. Quer ter a vida do Pablo Vittar? Espero. Estou apenas sugerindo aqui uma ideia. Eu espero que não. Por que eu quero dizer isso? Irmãos, nós temos que louvar ao Senhor com o que nós temos. Nós temos que servir ao Senhor com aquilo que Ele nos deu. Ah, mas o fulano lá faz melhor do que eu. Não importa, deixa, ele vai fazer, porque então, se Deus deu 5 talentos para ele, amém, deixa ele servir com 5 talentos. Deus só me deu 1, eu vou servir com o meu 1. Esquece ele. Esquece ele. Talvez eu não canto tão bem, talvez eu não prego tão bem, talvez eu não leio tão bem, talvez eu não evangelize tão bem, talvez eu não vou despontar no evangelismo tão bem, talvez eu não vou despontar numa limpeza da igreja tão bem quanto o outro irmão. Eu não sei quantos talentos Deus me deu, quantos talentos Deus te deu, mas Deus deu. E esses talentos são para serem usados para a obra do Senhor. Não importa, não é a quantidade, mas importa é que eu estou observando, o que eu quero é servir ao Senhor, eu quero adorar a Deus com aquilo que Ele me deu, porque um dia eu haverei de prestar contas com relação a isso. Porque se nós esquecermos disso, corremos o risco de estarmos simplesmente fugindo da presença do Senhor e daquilo que Ele estabeleceu para nós. Lembra de Sansão? Deus lhe deu força, mas ele brincou com isso. Do forte saiu doçura e não sei o que, e começou a fazer piadinha com a coisa, começou a brincar, e casou com uma mulher que não era para casar, mas mesmo assim Deus continuou dando força. Até o dia que numa brincadeira, numa bebedeira, que não era para ele tomar bebida forte, não era para ficar bêbado, não podia fazer uso de álcool, de bebida fermentada, e ele o fez, e aí cortou o cabelo e perdeu a sua força. Quem dera que todos nós possamos usar os nossos talentos para o Senhor, não importa qual é o meu, qual é o seu, ou quanto você tem ou quanto eu tenho. O que importa é o que eu estou fazendo, e que o meu desejo aqui para esta igreja é servir ao Senhor com aquilo que Ele tem. Podemos falar sobre questões financeiras. Talvez aquele irmão pode dar R$5.000, não é? Talvez aquele irmão pode ofertar R$5.000 no mês, amém. Eu posso dizer, aquele irmão já está ofertando R$5.000 no mês, tá bom, ele está ofertando e já sustenta a igreja toda. Não é essa a questão. Que ele vai dar R$5.000 e vai suprir as necessidades básicas da igreja, vamos dizer assim, né? Amém. Mas e os meus? Talvez eu não posso dar 5.000, talvez eu não possa dar 2.000, talvez eu não possa dar nem 1.000.
Mas o Senhor não está preocupado com relação a mim, com o quanto Ele está dando. Ele quer saber o que eu estou fazendo com aquilo que Ele me deu. Ou eu estou pagando para simplesmente pagar para ver, para fugir da presença do Senhor, usando aquilo que Deus me deu para fugir da presença de Deus, do plano que Ele tem para mim, desse plano pessoal e particular que eu tenho com Ele e Ele comigo, de fidelidade, de amor, de participação, de compromisso. Perceba, irmãos, eu não estou falando de dízimo cobrando 10%, que você tem que trazer, se você não trouxer, tem que cobrar. Não é isso. Eu estou falando de relacionamento com Deus, você e Ele, no que diz respeito ao sustento da obra, a sua participação. Quanto? Eu não sei, é você quem decide. Mas é necessário ter uma participação. A gente já tem falado sobre isso. Eu não estou falando por conta das coisas pessoais, particulares aqui, não estou falando de um princípio bíblico. E como princípio bíblico, nós temos que olhar para isso e dizer assim: o que o Senhor quer de mim? Como eu posso ajudar mais e melhor? Jonas paga a sua passagem com aquilo que ele tinha, simplesmente para fugir da vontade do Senhor. Irmãos, Deus tem que dar talento. Posso dizer assim, figuradamente, no seu bolso, um valor com o qual você pode ajudar a obra do Senhor. E quando eu falo isso, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de dinheiro, de valor, eu estou falando do seu tempo, quanto do meu tempo, do seu tempo, nós estamos separando para um tempo com o Senhor. Eu estou falando de talentos, capacidades que Deus nos dá. Eu estou falando de, enfim, trabalhos gerais que podemos realizar para a obra do Senhor. Amém? Se estamos realmente olhando para isso e dizendo: não, Senhor, eu quero pagar, eu quero usar esse talento para servir a Ti. Ou eu posso usar, como muitas outras pessoas têm feito, né? Vamos citar aqui o nome de homens e mulheres famosos, que Deus deu talento a eles, mas eles simplesmente fugiram da vontade de Deus, simplesmente não quiseram saber, deram de ombros para o Senhor. Mas sabe, nós podemos encontrar em nós essa disposição inata de não fazer. Nós podemos encontrar facilidades, muitas não serão as facilidades, os conselhos, as ideias, né? Encontramos condições para fugir. Encontramos em nós habilidades, para fugir da vontade de Deus, daquilo que Deus pede de nós. Mas sabe que lá no final nós vamos encontrar o poder do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a pontas a se despedaçar. Vocês acham que essa tempestade foi casual? Coincidência? Que Jonas estava ali e casualmente começou uma tempestade. Nós não vamos ler o texto que diz respeito, mas os irmãos conhecem. Jonas estava no barco e foi lá para baixo, foi dormir, e começa uma tempestade. Os marinheiros começam a jogar as coisas, né, para ver se alivia o peso do navio, para eles não perderem o navio. Mas percebam que essa tempestade não foi casual. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento. O Senhor lançou sobre o mar. Lembra quando Jesus estava cansado naquele barco e no mar da Galiléia, e a tempestade, o vento, e os discípulos temerosos: Senhor, só não vê que estamos prestes a perecer? Não se te dá que morramos? E Jesus se levanta e diz, e pede para o vento e o mar se acalmar, e tudo se acalma. O Senhor tem poder sobre as coisas naturais, não tem como negar. E às vezes Ele vai fazer isso para chamar a nossa atenção. Olha o Covid. Será que não foi um chamado de atenção de Deus para a sua igreja, em especial para a sua igreja? É claro, para a humanidade como um todo, mas em especial para a sua igreja. Deus está dizendo para a sua igreja: eu estou no controle. Eu estou no controle. Continuem me servindo. Eu estou no controle. Todas estas guerras que estão acontecendo, esses conflitos mundiais, você acha que Deus não está no controle ou é simplesmente a ação do homem? Deus está no controle. O filho pródigo saiu da sua casa, aquela parábola, e foi para uma cidade para gastar tudo que ele tinha ganhado no pai. E o que é que Deus manda para aquela cidade? Uma fome.
Uma fome tão intensa que aquele jovem desejava comer a comida dos porcos. Ele disse: eu tenho que voltar para casa. Por que Deus mandou aquela fome? Exatamente para aquele rapaz entender que ele precisava voltar para casa. Irmãos, qualquer pessoa que está dentro do plano de Deus, não esquente a cabeça. Qualquer pessoa que estiver dentro do plano de Deus, Ele vai usar, nem que seja fenômenos naturais, para trazer aquela pessoa de volta. Ele vai fazer o que for preciso, porque Ele tem o poder para fazer. Ele é Criador de todas as coisas, é Criador dos céus e da terra. Ele vai fazer isso. Você pode rejeitar. Você pode dizer: eu não quero servir a Deus. Você pode estar dizendo no seu coração agora: eu rejeito servir ao Senhor. Se você estiver no plano dele, você vai voltar. Eu me lembro, talvez eu já tenha falado isso, me perdoe se já falei. Chegou uma época da minha vida que eu queria fugir da igreja, e aí inventaram um culto no lar. Eita, esses irmãozinhos, esses irmãos velhos, esses crentes velhos. E tinha um culto na minha casa. Eu falei: ruim de eu ficar aqui. Pulei a janela de casa, peguei a bicicleta e fui para um outro bairro, para a casa do meu irmão, para jantar lá. Eu vim jantar aqui. Tá tudo bem. Eu estava fugindo de casa, porque eu não queria ir para o culto. Voltando de bicicleta, era longe, não era perto. Voltando de bicicleta, um carro quebrou o pé. Quebrei o pé e voltei assim. Ali eu entendi: eu estou sendo rebelde para com o Senhor. Isto não é coincidência. Isto não foi coincidência. A partir dali eu comecei a pensar, a analisar a minha vida. Espero que ninguém precise de um pé quebrado para voltar. Às vezes Deus tem que fazer isso, mas eu espero que você não precise disso. Eu espero que o seu coração agora, nesse exato momento, esteja entendendo: eu não preciso fazer isto. Eu posso ser: Senhor, me dá a tua graça. Santo Espírito, fala ao meu coração neste momento. Mas talvez você precise de um pé quebrado. Eu precisei, de orgulhoso que é. Até o dia que eu entendi, compreendi e falei: não, realmente eu compreendi. Senhor, eu recebo a Cristo como Senhor também. É esse o trabalho. Se Deus pode mover montanhas, se Deus pode acalmar o vento, o mar, a chuva, é claro que pode. Mas eu acho que a tarefa mais difícil para o Senhor é convencer o coração de si. É convencer o coração. Mas Ele vai fazer isso. O Espírito Santo de Deus vai convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, porque é o seu ministério, é o seu trabalho. Nós podemos fugir, nós podemos encontrar facilidades, podemos encontrar disposições em nós, podemos encontrar disposições que nós mesmos temos para fugir da vontade de Deus, mas lá no final nós vamos encontrar o poder de Deus, seja nas coisas naturais, nos fenômenos naturais, ou seja, o seu poder em transformar este coração, que está duro, que não quer saber, mas Ele vai fazer, se for a vontade dele. Portanto, nós podemos tentar fugir da presença do Senhor, e nós vamos encontrar muitas condições para isso, muitas portas, muitas disposições, mas sabe, lá no final o Senhor vai trazer, mesmo que seja no final da vida. Lembra de Sansão mais uma vez? Lá no final: Senhor, se for a tua vontade. Eles não perceberam que o cabelo de Sansão estava crescendo. Me deixa, eu quero ir embora, mas me deixa levar alguns filisteus comigo. Ele se agarrou na coluna. Aquilo tudo foi, milhares de filisteus morreram ali. Ainda no seu último dia, no seu último momento ali, ele ainda serviu para a glória de Deus. Nós não precisamos no último dia. Cada um de nós podemos servir ao Senhor hoje e agora, com tudo que temos, com tudo que somos, com tudo que Ele nos deu. Não permitamos que a disposição para fugir da vontade do Senhor
seja aquilo que esteja nos caracterizando hoje, mas sim o desejo real de servir ao nosso Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Fala conosco, dá-nos a Tua direção. Oramos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito esteja nos convencendo constantemente do fato de que precisamos de Ti. Sim, ó Pai, somos ingratos muitas vezes, temerosos, somos tímidos, mas livra-nos disso, Senhor. Faz-nos amar ao Senhor, faz-nos realmente pensar na Tua palavra, no Teu reino, faz-nos pensar na Tua obra de salvação, como aquela coisa tão maravilhosa que o Senhor tem realizado, da profundidade que o Senhor mesmo deseja para nós pensarmos e entendermos, e, ó Pai, possamos ser úteis nas Tuas mãos, que toda a disposição que tenhamos seja assim, para amar a Tua palavra, amar a Ti, amar ao Senhor Jesus Cristo, Teu Santo Espírito, e assim, ó Pai, sermos servos que estão sendo úteis para a Tua obra. Muito obrigado, nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos passar para o tempo da ceia do Senhor. 1 Coríntios